Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 20 de abril. Separei para essa rodada aqui 10 jogos para a gente analisar juntos, né? E no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo seguido um bingo para a gente brincar aí nesse domingão, tá? Lembrando que o nosso bingo aí desse sábado tá vivo, o bilhete também, né? Só vai ficar faltando aí o jogo do Flamengo. Então a gente tá vivo aí tanto no bilhete pronto como no bingo aí do vídeo aqui desse sábado, tá galera? Então vamos tentar buscar aí esses dois green no sábado e também nesse domingão aí, onde eu vou estar deixando aí esse bilhete pronto, né, no final do vídeo e logo seguido no nosso bingo, fechou? Antes de mais nada, já deixa um like aqui para dar aquela moral aí pro Bet Green, né, para fortalecer aqui o trabalho que eu sempre estou trazendo para vocês e também pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, assim, seu like é muito importante, tá? Não esqueça aí de meter o dedão no like aí para ajudar. E quem ainda não for inscrito no canal aqui, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, fechou? E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera. A gente vai ter campeonato inglês, Brasileirão, Série A. Vamos ter também aqui campeonato italiano, campeonato espanhol e Série B do Brasileirão. A gente vai ter muitos jogos aí de brasileiros, né, como vocês podem ver na grade. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o Campeonato Inglês Premier League. A gente vai ter aqui o Fulham jogando em casa contra o Chelsea, 10 horas da manhã. Jogo bem interessante, né, acredito que vai ter um equilíbrio aí bom nesse jogo. O Chelsea está tentando aí subir na tabela e quem sabe beliscar uma vaga aí na Champions da próxima temporada. Está em sétimo lugar nesse exato momento com 54 pontos. Se vencer vai a 57, né? Então passa o Aston Villa, que já jogou, e passa o Nottingham, que também vai jogar nessa rodada aí contra o Tottenham, um jogo complicado. E o Fulham, por sua vez, ainda tem chance também, né, de tentar pegar pelo menos uma vaguinha aqui na Conference League ou Liga Europa da próxima temporada. Para isso, precisa vencer esse jogo em casa aí para poder chegar a 51 pontos, né, e não se distanciar principalmente do Chelsea, né. Então, querendo ou não, tem um pouquinho aí de confronto direto aí, valendo uma vaguinha aí, né, uma possível vaga nessas competições europeias, né. Os últimos 5 jogos aqui do Fulham, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Chelsea, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, Chelsea venceu 3 vezes, Fulham venceu 1 e teve um empate aí nos últimos 5 jogos. As odds aqui, como a gente pode ver, tá pagando 2,88 pro Fulham e 2,40 pro Chelsea, né? Então tem um equilíbrio aí nessas odds, né? Porque realmente promete ser um jogo equilibrado. Primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro, né? A gente vai ter aquele famoso joguinho de 11 horas da manhã no domingo, né? E a gente vai ter aqui o Juventude jogando em casa contra o Mirassol. Promete ser um jogo bem equilibrado também, porém o Juventude em casa a gente sabe que é muito forte, né? Acredito que o Juventude aí, querendo ou não, tem esse favoritismo pelo fato de jogar no seu território. Até o momento a equipe conquistou 2 vitórias e 2 derrotas, né? Inclusive as 2 vitórias em casa, né? Contra o Ceará e contra o Vitória. E o Mirassol, por sua vez, aí conquistou uma grande vitória aí no último jogo, né? Na última rodada, vencendo por 4-1 o time do Grêmio, uma goleada, né? Então vai vir motivado aí para esse confronto. Os últimos 5 jogos do Juventude, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Mirassol, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, uma vitória de cada um, né? Isso lá na Série B. Juventude venceu fora de casa e o Mirassol surpreendeu e venceu lá na casa do Juventude, né? Então ficou aí esse equilíbrio aí, né? Uma vitória para cada um. A odd pro Juventude vencer tá pagando 2,20 e pro Mirassol tá pagando 3,50. Na minha opinião, vale a gente pegar aqui uma dupla hipótese a favor do Juventude e também mercado de gols. Então, pra gente evitar qualquer zebra, especialmente que o Mirassol vem de uma goleada aí, querendo não dar uma motivação pro elenco, né? A gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Juventude.
Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato inglês. A gente vai ter o Leicester contra o Liverpool, meio-dia e meio esse jogo. O jogo vai ser na casa do Leicester, mas na minha opinião, Liverpool grande favorito, né? Liverpool aí bem próximo de conquistar esse título inglês, né? Tá com 76 pontos, são 9 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, que é o Arsenal. E o time do Leicester tá completamente rebaixado, né? Cá entre nós, completamente rebaixado aí com 18 pontos apenas. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate, né? Então, situação bem complicada, venceu apenas 4 jogos, né? Infelizmente, vai jogar a Championship na próxima temporada. As odds aqui, galera, a gente vai dar uma olhada, tá pagando 1,20 pro Liverpool vencer e 12 pro Leicester vencer, né? Então, assim, essa odd aqui pro Liverpool vencer, na minha opinião, não tem valor, e com isso a gente pode estar pegando o mercado de gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols, então a primeira opção a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam, tá? Acredito que o Leicester, mesmo não vencendo esse jogo, marca um golzinho, então esse ambos marcam também é uma segunda opção interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Liverpool. Agora vamos aqui para o campeonato italiano Série A. A gente vai ter o Bolonha contra a Inter de Milão. 1h esse confronto, né? Promete ser um jogo bem equilibrado, né? A Inter, líder do campeonato aí com 71 pontos, né? Mesma pontuação do Napoli, porém Napoli já jogou nessa rodada e venceu, né? Venceu fora de casa o Monza por 1-0. E a Inter precisa mais do que nunca dessa vitória aí para poder abrir, né? A vantagem de 3 pontos aí e ficar assim, respirar um pouco, né? A equipe está com 71 pontos aí, 72 gols marcados, 31 gols sofridos. E o Bolonha, por sua vez, está tentando aí buscar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, né? Está com 57 pontos, se vencer vai a 60, pega de forma momentânea aqui a vaga da Juventus, né? Que vai jogar nessa rodada também fora de casa contra o Parma, e fica 1 ponto atrás aí da Atalanta, que também vai ter jogo complicado contra o Milan, né? Então, assim, é jogo importante para as duas equipes. Os últimos 5 jogos aí desse confronto direto, Inter venceu uma vez, Bolonha venceu uma e teve 3 empates. Então, assim, o equilíbrio muito grande, né? As odds aqui a gente vai dar uma olhada, tá pagando 3,25 pro Bolonha vencer e 2,35 pra Inter vencer, né? Então, assim, é jogo complicado para a gente apontar um favorito aqui, tá, galera? Especialmente o fato do Bolonha jogar em casa. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Inter. Vou arriscar aí uma vitória da Inter nesse jogo. Agora vamos aqui para mais um jogo do Brasileirão. 4h a gente tem Atlético Mineiro contra Botafogo. 4h, né? Jogo que promete ser bem interessante também. Na classificação a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver o Atlético Mineiro em penúltimo lugar com 2 pontos, ainda não venceu ninguém, né? 2 empates e 2 derrotas. E o Botafogo, por sua vez, uma vitória, 2 empates e uma derrota, né? Na última rodada acabou empatando com o São Paulo em casa, né? Um empatezinho aí de 2-2. E querendo ou não, galera, eu acredito que o Botafogo pode sim surpreender e vencer esse jogo fora de casa, né? Especialmente que o Atlético Mineiro não vai viver um momento legal. E no confronto direto, o Botafogo venceu 3 vezes, o Atlético Mineiro venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, até no confronto direto aí, tem um favoritismo pro Botafogo, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora mais de meio gol. No caso aqui, Botafogo para marcar um gol independente do resultado final, tá? E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Que também tem chance de acontecer. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga. A gente vai ter o Real Madrid contra o Athletic Bilbao, jogo que promete ser bem interessante, tá? O Athletic Bilbao é uma equipezinha muito boa. A Real Madrid não vai vivendo um bom momento, ainda mais que foi eliminado da Champions, né, pelo Arsenal, foi surpreendido aí pelo Arsenal e foi eliminado, perdendo os 2 jogos, inclusive em casa perdeu pro Arsenal no jogo de volta, né? Então, Real Madrid aí tá numa situação complicada, né? O título já começou a se tornar bem mais complicado, né? Atualmente aí o time do Barcelona tá com 7 pontos de diferença. Real Madrid pode diminuir para 4, né? Mas é jogo complicado porque o Real Madrid não depende só dele, né? Depende do Barcelona perder, e o Barcelona não vem perdendo, né? E o Atlético Bilbao aqui, por sua vez, né, tá em 4º lugar com 57 pontos, né? Vai tentar buscar uma vitória aí para se manter aqui entre os 5 melhores e garantir vaga na Champions da próxima temporada, né? E o confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Real Madrid venceu 3 vezes, Bilbao venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, eu não sei se vale a pena a gente arriscar uma vitória do Real Madrid
por essa eliminação recente, né? Querendo ou não, a equipe vai sentir. Isso aí é normal. Então aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, galera, a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Madrid, tá? Mas não seria zebra se fosse 2-1 Bilbao não, porque é jogo complicado aí pra gente apontar um favorito. Agora vamos aqui para mais jogos do Brasileirão, Série A, né? Vamos ter aqui Fluminense e Vitória, 6h30 da tarde esse jogo, Fluminense vai estar jogando em casa, Fluminense aí que está na terceira posição, né? 3 vitórias e uma derrota, tá on fire, né? Venceu 3 vezes seguida, né? Venceu o Bragantino, venceu o Santos e na última rodada venceu o Corinthians lá na casa do Corinthians, né? Então tá numa sequência muito boa o time do Flusão, né? Já o time aqui do Vitória, o Vitória está em 15º lugar com 4 pontos, né? Venceu a primeira partida aí na última rodada, né? Conseguiu vencer o clássico nordestino aí contra o Fortaleza. Aí teve um empatezinho aqui contra o Atlético Mineiro fora de casa e nas duas primeiras rodadas perdeu, né? Perdeu para o Juventude e perdeu para o Flamengo. Mas demonstrou aí um futebol bem interessante nesse último jogo aí contra o Fortaleza, né? Então ficar ligado nisso, mas eu particularmente acredito que pelo momento que o Fluminense vai vivendo é grande candidato para conseguir esses 3 pontos, né? Os últimos 5 jogos do Fluminense, 5 vitórias seguidas, né? Tá muito bem. O Vitória aqui no confronto direto venceu 2 vezes o Fluminense venceu uma e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então tem um equilíbrio. A odd pro Fluminense vencer tá pagando 1,62 em média, 1,62, 1,57 dependendo da banca, e 6,50, 6,60 por Vitória. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? O Fluminense para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gol. No caso, o Fluminense para vencer por 2 gols aí ou mais, né? Tem que marcar pelo menos 2 gols aí, independente do resultado final. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Fluminense. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão Série A, vamos ter Fortaleza e Palmeiras, 6h30 da tarde esse jogo, né? Fortaleza que não vai viver um momento legal, né, galera? Até o momento aí do campeonato a equipe só venceu uma vez, empatou 2 e perdeu uma, tá com 5 pontos. Não tem demonstrado um bom futebol, e o Palmeiras aí que ainda não perdeu, né, campanha aí, quase a mesma campanha do Flamengo, né, só o critério de gols aqui que tem a diferença, né, mas são 3 vitórias e um empate e nenhuma derrota, a mesma coisa aqui do Flamengo. Tá em segundo lugar porque o Flamengo tem saldo de gol 9, né, especialmente depois que meteu 6-0 no Juventude, né, então acredito aí que tem tudo para ser aí um jogo favorável para o Palmeiras, aproveitando aí esse momento do Fortaleza que não é legal. Tá pagando 2,25 aqui pro Palmeiras vencer, galera, na minha opinião cabe aqui uma dupla hipótese, né, então primeira opção a gente vai com a dica fora ou empate, né, Palmeiras ou empate, e a segunda opção mais de 1,5 gol na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, a gente vai ter Atlético Paranaense contra CRB. O jogo que acontece às 7 horas da noite. CRB líder, né? 100% de aproveitamento até o momento, né? Venceu seus 3 primeiros jogos. E o Atlético Paranaense perdeu a sua primeira na última rodada aí pro Cuiabá, né? Fora de casa perdeu por 2-1 e acabou perdendo a invencibilidade, mas é uma equipe boa, especialmente jogando em casa, né? Acredito que tem favoritismo para vencer, mas a gente tem o mercado de gols que também é interessante, né? O confronto direto aqui teve 4 jogos, né? 2 pela Copa do Brasil e 2 pela Série B lá em 2012, né? E o Atlético Paranaense venceu 2 e o CRB venceu 2, né? Então tem esse equilíbrio. Então, por conta desse equilíbrio aí, a gente vai pegar a primeira opção e indica mais de 1,5 gol na partida, tá? Acredito que bate 2 gols ou mais nesse jogo. E a segunda opção, casa vence, né? Atlético Paranaense para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Atlético Paranaense. Agora, nosso último jogo aqui do Brasileirão Série A, a gente vai ter o Red Bull Bragantino contra o Cruzeiro. 8h30 da noite esse jogo. Jogo bem interessante, né? Especialmente que o Bragantino vem de 2 vitórias aí contra o Botafogo, né? Jogando em casa. Uma ótima vitória, e fora de casa contra o Sport venceu na última rodada aí por 1-0, né? Então vem de 2 sequências boas. E o Cruzeiro, por sua vez, vem de uma vitória muito importante para cima do Bahia, vencendo por 3-0, né? Então tem tudo para ser aí um jogo bem equilibrado, né? Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, as duas equipes com a mesma campanha, né? Até o saldo de gol é a mesma coisa, só o gol pro, que o Cruzeiro tem 6 gols pro contra 5 sofridos, né? Enquanto o Bragantino tem 5 gols marcados e 4 gols sofridos, né? Então campanha bem parecida aí dessas duas equipes. Então, tendo esse equilíbrio aqui, eu acredito que é jogo bom para gols, né? Confronto direto, o Cruzeiro venceu 2 vezes e teve 3 empates nos últimos 5 jogos. Primeira opção aqui, a gente vai pegar a dica mais de 1,5 gol na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1.
Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida nosso bingo da rodada, tá? E o bilhete pronto ficou assim, ó.